Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos no dia 31 de agosto, quinta-feira, concluindo este mês vocacional. Somos convidados a refletir sobre a nossa vocação à santidade, a vida em Deus. Suplicamos ao Deus da vida, fonte de todas as vocações, pois vocação é chamado e Deus nos chama pelo nome para amá-lo e segui-lo. Que o Deus da vida fortaleça ainda mais em nosso coração o chamado à vida em Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 7 a 13. A palavra nos diz: Irmãos, ficai confortados em meio a toda angústia e tribulação, pela notícia acerca de vossa fé. Então, o apóstolo nos convida, amados irmãos e irmãs, por meio da nossa fé, confortar o coração, ou seja, ter o coração que repousa em Deus, que confia em Deus mesmo em meio às tribulações, na firme esperança de que não estamos sós. Sentimos-vos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Então, a confiança irrestrita no Deus que tanto nos ama. O Salmo 89 traz como resposta: saciai-nos de manhã com o vosso amor. Então, o Senhor que nos sacia, o Senhor que nos alimenta com aquilo que há de mais precioso, com o seu próprio amor. Pois, como diz o apóstolo São João, Deus é amor e quem não ama não veio a conhecer a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Deus da vida que o amor-caridade possa fortalecer-se em nosso coração. Por fim, o Evangelho fala desta vigília, da expectativa vigilante da vinda do Senhor. Que não tenhamos a atitude do empregado mau, do administrador mau, que, amados irmãos e irmãs, fica dentro desse contexto, esbanjando a confiança do patrão, sem nenhum tipo de ressalva ou um tipo de preocupação de estar, de fato, prejudicando assim o seu bom patrão. Mas que possamos ser atentos, solícitos, que possamos vigiar, que possamos, amados irmãos e irmãs, ser prudentes, para que possamos, no momento exato em que o Senhor vier,
nós tenhamos alegria em vê-lo e não desespero. Dói muito o coração quando nós nos deparamos com realidades em que pinta o próprio Senhor como aquele que é de fato um carrasco. Deus é justo, mas a justiça de Deus está na mesma proporção de sua caridade, do seu amor, o amor indizível. É porque Ele ama, da mesma forma Ele se torna justo. Mas o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai que nos foi revelado, não é um Pai carrasco, que se alegra com o sofrimento de seus filhos. Muito pelo contrário, é um Deus que sofre conosco. É um Deus que se coloca a caminho conosco. É um Deus que se faz presente em nossa vida, mesmo quando estamos em meio às tribulações. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer da fé em meio às tormentas, da fé em meio às tribulações. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos confiantes que o Senhor nosso Deus conceda a cada um de nós a graça da caridade, do amor que emana de Deus, do amor-caridade, para que possamos viver conforme o Senhor quer que vivamos, na feliz espera, na feliz expectativa da vinda do Salvador, do Deus que nos visita. E tenhamos de fato a consciência, nosso Senhor Jesus Cristo não virá somente no fim dos tempos. Nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, nos visita constantemente, a cada momento, a cada instante. O Senhor vem ao nosso encontro, nos convida a segui-lo, nos convida a amá-lo, nos convida, por fim, amados irmãos e irmãs, a colocar inteiramente o coração na presença, na autoridade do Deus que tanto nos ama. Como estamos vivendo a nossa vida? Somos o empregado bom e fiel que confia, tem o coração confiante no Senhor? Ou somos o empregado mau que vive a esbanjar, sem se preocupar, não dando nem um pouco de atenção ao bom patrão? E aí, quando ele vir, que entra então em desespero, ali haverá choro e ranger de dentes. Não sejamos hipócritas, não sejamos, amados irmãos e irmãs, pessoas que não vivam aquilo que o Senhor nos convidou a viver. Viver o seu seguimento. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E ele continua: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Que possamos permanecer no Senhor, que possamos ter o coração elevado aos céus, constantemente possamos estar com saudade, nos recordando aquele que tanto nos ama, o Deus que nos criou e que nos sustenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.